Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET volume 5, semana 3. Vamos falar um pouco sobre medidas de capacidade e volume. 8º ano, meu nome é Gustavo e hoje nós estamos com a intérprete Mariana. Pessoal, vamos falar um pouco sobre volume e capacidade. Qual que é a definição que eu tenho de volume? É a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Normalmente usamos o metro cúbico, unidade padrão, além dos seus múltiplos e submúltiplos. Vamos falar agora um pouco dos múltiplos do metro cúbico. Primeiro nós temos o quilômetro cúbico, que vem com uma abreviação de km elevado a 3. Depois nós temos o hectômetro cúbico, que vem com uma abreviação de hm elevado a 3. Depois nós temos o decâmetro cúbico, que vamos usar uma abreviação de DAM elevado a 3. Esses três primeiros são os múltiplos do metro cúbico. Agora nós temos aí o metro cúbico, que é a nossa unidade central. Ela vem com a abreviação de M elevado a 3. E agora nós vamos falar um pouco dos submúltiplos do metro, que nós temos o decímetro cúbico, que vem com a abreviação de dm elevado a 3. Nós temos o centímetro cúbico, que vamos ter a abreviação de cm elevado a 3. E temos também o milímetro cúbico, que tem a abreviação de mm elevado a 3. Então, aqui nessa apresentação, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. As nossas conversões de unidades do metro cúbico. Então, nós temos aqui a nossa tabela do metro cúbico, onde nós temos todos, o metro cúbico ele é a unidade central, à esquerda nós temos os múltiplos e à minha direita nós temos os submúltiplos. Então, toda vez que eu vou transformar uma unidade, que eu vou deslocar da esquerda para a direita, a cada unidade que eu passo, eu vou multiplicar o número por 1000. Toda vez que eu transformo da direita para a esquerda, a cada unidade eu vou dividir por 1000. Por que por 1000? Porque nós estamos trabalhando com a unidade de metros cúbicos, ou seja, é 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 significa 1000. Então, se eu desloco de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar esse número por 1000. Se eu desloco de quilômetro cúbico para metro cúbico, ou seja, eu vou deslocar 3 casas à direita. Então, eu vou pegar o número que eu tenho, multiplico por 1000, depois por 1000, depois por 1000 novamente. E assim, da mesma forma, quando eu transformo da direita para a esquerda. Vamos falar um pouco agora da capacidade, Então, a definição da capacidade é o quê? É o volume interno de um recipiente. Normalmente usamos o litro, a unidade padrão, além de seus múltiplos e submúltiplos do litro. Então, nós temos aqui as unidades do litro. Vamos falar um pouco dos múltiplos. O primeiro é o quilolitro, que ele vem com a definição, a abreviação de KL. Depois nós temos o hectolitro, que vem com a abreviação de HL. Depois nós temos o decalitro, que vem com a abreviação de DAL. Esses três primeiros são os múltiplos do litro. Nós temos o litro, que é a nossa unidade central, que vem com a abreviação de L. E agora nós vamos falar dos submúltiplos do litro, que o primeiro é o decilitro, que usamos a abreviação de DL. Depois nós temos o centilitro, que vamos utilizar a abreviação de CL. E depois nós temos o mililitro, utilizando aí a nossa abreviação de ML. O mais comum usado é o litro, que a gente vê, e o mililitro, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Conversões de unidades do litro. Então, nós temos aqui a nossa tabela de transformação de unidades, Toda vez que eu vou deslocar da esquerda para a direita, ou seja, eu vou transformar uma unidade no sentido da esquerda para a direita, eu vou multiplicar esse número por 10. Toda vez que eu vou fazer o caminho inverso, ou seja, da direita para a esquerda, eu vou dividir esse número por 10. O volume de 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, que é calculado multiplicando o comprimento, a largura e a altura. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro.
Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevado ao cubo, a figura ao lado vai mostrar essa relação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Pessoal, o que foi desenvolvido? Nós pegamos um cubo de 1 decímetro de aresta, ou seja, se ele é um cubo, os três lados, as três dimensões são iguais, então eu tenho 1 decímetro na altura, 1 decímetro no comprimento e eu tenho 1 decímetro na largura. Quando eu realizo essa multiplicação, eu tenho 1 decímetro cúbico, que é a capacidade desse cubo. Eu peguei e coloquei 1 litro de leite aqui no nosso exemplo dentro. Então, eu consegui determinar o seguinte, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Ou seja, essa é a minha transformação padrão que eu tenho. Toda vez que eu vou transformar algo que eu tenho na unidade de metros, de decímetros, todos cúbicos, eu posso transformar para litros. Então, eu vou utilizar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Derivando essa transformação, eu tenho também que 1 metro é igual a 1000 litros, todas com base nesse desenho desse cubo de 1 decímetro. E eu posso falar também que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Todas também originam-se da primeira, que é essa que eu circulei de verde aí, ó. Essa é a forma mais padrão, assim, a mais utilizada no nosso dia a dia. De vez de eu ficar decorando aí 3 maneiras, da primeira eu consigo transformar em qualquer outra que tenha necessidade. Vamos fazer alguns exercícios do PET 5, semana 3. Atividade número 1. É uma atividade que caiu no Enem em 2017. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizado para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130,625 ml. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas em centímetros cúbicos? Pessoal, muita atenção nessa atividade. Foi pedido o volume desse recipiente, mas pediu em centímetros cúbicos. Outro detalhe é que nessa atividade, para facilitar as contas, vamos utilizar que uma onça fluida corresponde a 28 ml. Vamos arredondar esse valor, tá? Para facilitar. Então, nós vamos calcular a capacidade de um recipiente que tem 400 onças fluidas, mas eu quero em centímetros cúbicos. Então, primeiro passo. Eu sei que uma onça fluida, arredondando, equivale a 28 ml. Beleza? Então, eu vou ter uma capacidade aí de 400 onças fluidas, ele vai equivaler a x ml. O que eu vou fazer aqui, então? Vou fazer uma multiplicação cruzada, ou seja, x vezes uma onça fluida é igual a 400 vezes 28 ml. Realizei essa multiplicação. Então, o que eu posso cortar aqui? Por exemplo, eu tenho onça fluida aqui na minha esquerda e eu tenho a direita. Então, eu posso eliminar isso. Então, o que vai me sobrar? X ml, somente do lado esquerdo, é igual a 400 vezes 28. Então, continuando, x ml é igual a 11.200 ml. Então, esse recipiente de 400 onças fluidas equivale a 11.200 ml. Na atividade, pediu essa resposta, essa capacidade em centímetros cúbicos. Então, eu achei em ml. O que eu tenho que fazer? Eu vou transformar essa quantidade que eu tenho em ml em litros. Aí, em litros, eu consigo transformar em decímetros cúbicos. Após isso, eu vou ter condições de passar isso para centímetros cúbicos, conforme pedido no exercício. Então, eu sei que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, primeiramente, eu vou sair de ml e vou achar em litros. De acordo com as nossas tabelas, 11.200 ml equivale a 11,2 litros, ou 11,200 litros, beleza? Essa quantidade em litros que eu tenho equivale à mesma quantidade em decímetros cúbicos. Então, eu posso falar que 11.200 litros equivale a 11.200 decímetros cúbicos. Agora sim, eu tenho condições de passar para centímetros cúbicos.
Porque de decímetro cúbico para centímetro, eu vou deslocar uma casa para a direita, ou seja, eu multiplico esse número por 1000. Então, eu vou chegar a 11.200 centímetros cúbicos. Aí você vai falar comigo assim, professor, eu posso transformar através daquela outra unidade que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml? Pode. Vamos fazer então. Essa transformação vai facilitar um pouco o entendimento dessa atividade. Então, 11.200 ml, eu sei que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, então a quantidade que eu tenho em ml, automaticamente, é a quantidade que eu tenho em centímetros cúbicos. Então, eu vou ter 11.200 centímetros cúbicos de capacidade. Atividade número 2. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. Sabendo que o volume do paralelepípedo retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. Vamos analisar os dados que nós temos. Foi dada as 3 dimensões do tanque em metros, beleza? Então, eu vou conseguir calcular esse volume em metros cúbicos, mas foi pedido no exercício a capacidade em litros, ou seja, após eu calcular essa capacidade em metros cúbicos, eu vou transformar em litros. Primeiro passo, desenhei aí para você o nosso recipiente, então ele tem 1,8 metros de comprimento, eu tenho 0,90 de largura e 0,50 metros de altura. Sabemos que o volume é a área da base vezes a altura, ou nada mais do que eu multiplicar as 3 dimensões. Então, vai ficar 1,8 vezes 0,90 vezes 0,50. Isso me dá um total de 0,81 metros cúbicos. Foi pedido em litros. Então, eu vou pegar lá a minha transformação. Eu tenho que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. A minha resposta está em metros cúbicos. O que eu vou fazer? Vou transformar em metros cúbicos para decímetro, depois de decímetro eu chego em litros. Então, eu tenho que 0,81 metros cúbicos equivale a 810 decímetros cúbicos, ou seja, eu multipliquei esse número por 1000. A quantidade que eu tenho em decímetros cúbicos é a quantidade que eu vou ter em litros. Então, eu tenho 810 litros. Atividade número 3. Um reservatório de água que tem o formato de um paralelepípedo retângulo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários e suficiente para encher esse reservatório? Então, tem aí o desenho de um reservatório. Eu tenho 7 metros na minha base, que seria o meu comprimento. Eu tenho 4 metros na minha largura e eu tenho 1,5 metro na minha altura. Então, volume é o quê? A área da base vezes a altura, ou simplesmente multiplico as 3 dimensões. 7 vezes 4 vai me dar 28, 28 vezes 1,5, eu tenho um volume de 42 metros cúbicos. Sabendo que 1 litro é 1 decímetro, vou fazer o mesmo procedimento. Então, 42 metros cúbicos eu vou transformar para decímetros cúbicos, então eu tenho 42.000 decímetros cúbicos. Quando eu realizo essa transformação, eu vou ter 42.000 litros, é a capacidade desse reservatório. Atividade número 4. Quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, 1,5 metro de altura, se ela está com 80% de sua capacidade ocupada? Dê a resposta em quilolitros. Pessoal, muita atenção nessa atividade. Foram dadas medidas em metros, comprimento, largura e altura. Essa piscina está somente com 80% da sua capacidade, ou seja, ela não está cheia no total, e a resposta pediu em quilolitros. Então, tem o desenho aí. Eu vou ter 10 metros de comprimento, 5 de largura e 1,5 de altura. Volume, vou multiplicar as 3 dimensões, 10 vezes 5 é 50, vezes 1,5. Então, o volume eu tenho de 75 metros cúbicos. Sabendo que 1 litro é 1 decímetro cúbico, então eu vou realizar a transformação de metros
para decímetro, depois eu transformo em litros e assim em quilolitros. Então, 75 metros equivale a 75 mil decímetros cúbicos, essa mesma quantidade equivale em litros, 75 mil litros. E agora eu transformo de litros em quilolitros, ou seja, eu vou andar 3 casas para a esquerda, então eu vou ter 75 quilolitros. Não acabou a atividade por aí. Por quê? 75 quilolitros é se a piscina tivesse 100% completa. Ela está com 80% da sua capacidade. Então eu vou ter que descobrir quanto que é 80% de 75. Então nós temos o quê? Que 75 quilolitros equivale a 100%, seria quando ela estivesse cheia. Então, X quilolitros, eu não sei quantos litros, né? Equivale a 80%. Vou realizar a multiplicação aí cruzando. X vezes 100 é igual a 75 vezes 80. Vou dividir todo mundo por 100 para eliminar. 100 por 100 dá 1. 1 vezes x, x. Posso eliminar esse zero com esse zero. Então, vai ficar 75 vezes 8 sobre 10. 75 vezes 8 é 600. Posso eliminar esse zero para facilitar a conta. Ou seja, eu vou ter 60 quilolitros. Isso significa que quando a piscina tiver com 80% da sua capacidade, ela tem 60 quilolitros de água. Atividade número 5. Qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo reto retângulo, cuja capacidade é de 22.500 litros e que possui os lados medindo 3 e 5? Dê a resposta em centímetros. Pessoal, foi dada a capacidade da piscina, ela me deu então o volume, 22.500 litros, me deu duas dimensões, está pedindo a altura, mas a altura em centímetros. Então eu tenho o desenho da piscina, 5 metros, eu tenho 3 metros de largura e a altura é o que eu quero achar. Volume é a área da base vezes a altura, ou seja, as 3 dimensões, então tem que o volume é 15 x metros cúbicos. Mas ele não diz que a piscina ela tem um volume de 22.500 litros? Então, para me analisar esses dois volumes, eles têm que estar na mesma unidade. Então, aqui eu tenho em litros e aqui está em metros cúbicos. O que eu vou fazer? Vou transformar de litros para metros cúbicos. Então, eu posso falar que 22.500 litros equivale a 22.500 decímetros cúbicos, que equivale a 22,5 metros cúbicos. Agora sim, eu posso falar que o volume que eu tenho à esquerda é igual ao volume que eu tenho à direita. Então, eu posso falar que 15x é igual a 22.500. Divido todo mundo por 15, então eu vou obter que x é igual a 1,5 metros. Muita atenção nessa aí. Foi pedida a resposta em centímetros, não em metros. Então, quando eu transformo, eu vou ter 150 centímetros. Isso quer dizer que a minha altura equivale a 150 centímetros. Atividade número 6. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril de 2020, foi feita a leitura de 28.500 metros cúbicos e no mês seguinte de 34.800 metros cúbicos. Então, eu coloquei aí a representação de um hidrômetro. Letra A. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio? Sabemos que foi 34.800 metros cúbicos. Então, eu vou transformar isso para decímetro, ou seja, 34.800.000 decímetros cúbicos. Letra B. Qual o consumo de água em litros no mês de abril? Então, eu tenho 28.500 metros cúbicos. Eu vou transformar isso para decímetros cúbicos e essa mesma quantidade é em litros, ou seja, 28.500.000 litros. Letra C. Qual a porcentagem de aumento de consumo de água de abril para maio? Então, eu posso falar que 28.500 metros cúbicos é 100%, que foi o mês de abril. Em maio, 34.800 equivale a X. Padrão, vou realizar minha multiplicação cruzado. X vezes 28.500 é igual a 34.800 vezes X. Então, quando eu elimino aqui, posso eliminar, eu falo que X, realizando as contas, é 122,10, ou seja, um aumento de 22,10%.
Então, nós temos a questão número 7, eu vou deixar aí para você desenvolver ela em casa e vou deixar o passo a passo, beleza? Então, esse valor aí vai ser de 56 vezes na questão número 7. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e um grande abraço a todos.